Graça e paz, amém? Que alegria estar com vocês aqui. Eu que já acompanho vocês pela internet há tanto tempo, o trabalho do pastor Danilo, pastora Lari, são queridos amigos também, já de bastante tempo, desde a época de Marília, a gente visitava muito lá, também o pastor Lucas, a pastora Dani lá em Araçatuba. Então estamos aqui entre amigos e com certeza entre família. Eu quero agradecer muito a Deus já de antemão pela oportunidade, pelo privilégio de compartilhar com os irmãos uma palavra no aniversário dessa igreja. Eu estava pensando numa coisa curiosa, um mistério, né? Você vê, essa igreja está fazendo hoje 4 anos, e eu privilégio de pregar aqui no aniversário de 4 anos, eu que nasci no dia 4/4 de 1984, não só isso, era uma quarta-feira, e eu nasci, está na certidão de nascimento, depois se vocês quiserem conferir, eu dou um jeito de mostrar para vocês, mas está na certidão que eu nasci às 15h56, faltando 4 minutos para as 4 da tarde. Na maternidade, nós estávamos no 4º andar, no apartamento 404. Meu CPF, gente, começa com 004. Sabe o que isso significa, gente? Nada. Porque o que me define é a palavra do meu Deus. O que define a minha identidade é aquilo que Jesus fez por mim na cruz do Calvário. Eu sou salvo, eu sou filho, sou amado, e é isso que me dá alegria e com certeza te alegra também. Amém? Eu sou lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, da primeira igreja batista de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E lá eu sou um dos pastores responsáveis pelo ensino da igreja. E um tempo atrás Deus nos deu uma visão, um fogo que arde nos nossos ossos, e nós começamos com um projeto de ensino chamado Escola do Discípulo. Está aqui na minha camiseta para você não esquecer, Escola do Discípulo. E começou com uma classe da antiga Escola Bíblica Dominical, né, antiga EBD, e essa classe foi crescendo, e novos cursos foram sendo implantados e foram chegando, nós fomos levantando professores, e depois criamos um canal no YouTube, né, um pouquinho antes de começar a pandemia, para fazer alguns conteúdos gratuitos ali, e para a glória de Deus, Ele tem feito coisas maravilhosas através da escola. Se você prestou bastante atenção, você me ouviu dizer que existe um fogo que queima nos nossos ossos. Nós queremos expor a Bíblia, expor a palavra de Deus. Tem algo que eu não consigo superar, o fato de que Deus decidiu revelar-se a nós, Ele decidiu se fazer conhecido, e se Ele não tivesse feito isso, nós estaríamos tateando, buscando como quem anda no escuro, ou com os olhos fechados, procurando por Deus sem poder encontrá-lo. Mas Ele decidiu se fazer conhecido, e porque Ele decidiu se fazer conhecido, nós hoje podemos ter um relacionamento com Ele. Para isso precisamos ser profundos na palavra, e Ele deixou a sua revelação escrita, inspirou pessoas ao longo de milhares de anos, em muitos lugares diferentes, para que essas pessoas registrassem a Escritura, e hoje nós podemos ter nas nossas mãos uma Bíblia. Eu quero convidar você nesse aniversário de 4 anos dessa igreja, para que você faça uma aliança com Deus, um compromisso com o Senhor, de se aprofundar nas Escrituras, para ajudar esta comunidade a ser cada vez mais firmada no conhecimento da glória de Deus, para que então as raízes desta igreja possam se estender, se tornar cada vez mais profundas, cada vez mais fortes, para que os frutos sejam cada vez mais abundantes e mais excelentes. Amém? Nós queremos fazer isso na Escola do Discípulo e também na igreja, porque nós entendemos que a igreja, como disse um pastor americano, um escritor chamado Bill Hybels, ele disse que a igreja local é a esperança do mundo. Se existe uma coisa que nós sabemos pela palavra de Deus, que Deus está fazendo na terra, algo com o qual Ele está comprometido, é uma coisa só. Você sabe me dizer o que é que Jesus prometeu que estaria fazendo? O
que Jesus prometeu que faria, se você quer envolver a sua vida naquilo que Jesus envolveu e está envolvendo as suas ações no tempo presente, o que é isso? No que Jesus está trabalhando? Ele disse: eu edificarei a minha igreja, eu edificarei o meu corpo, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, se você quer que a sua vida valha a pena, se você não quer perder os seus melhores anos, os seus melhores dias, se você não quer perder o seu vigor em algo que não vai dar em nada, e você quer investir então a sua vida, a vida da sua família, em algo que dá frutos, em algo que é o compromisso do próprio Deus, invista a sua vida na igreja, invista a sua vida na obra do Senhor, porque isso é que tem efeito para a eternidade, amém? Eu sei que você já tem feito isso, já tem testemunhos maravilhosos, o pastor Danilo estava me contando, e enquanto me preparava e orava pelo tempo que nós vamos ter aqui, o Senhor trouxe um texto ao meu coração para falarmos sobre essa igreja que transforma o mundo, as marcas de uma igreja que realmente deixa um impacto duradouro e transformador para as próximas gerações. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 13, versículos 1 a 3, Atos capítulo 13, versículos 1 a 3, nós vamos ler sobre uma igreja que estava numa cidade chamada Antioquia, e essa igreja ela foi especial por muitas razões. Ela foi a igreja mais missionária entre as igrejas da era primitiva. Ela foi uma igreja que contou com pessoas muito importantes na sua liderança, e ela foi a primeira igreja plantada fora do território da nação de Israel. Foi a primeira igreja a receber não-judeus como membros e líderes. Então era uma igreja que estava desafiando os tabus do seu tempo, era uma igreja que estava sendo vanguarda, que estava avançando, que estava operando em coragem, que estava operando nos dons, que era uma igreja que desejava alcançar aquilo que a igreja de Jerusalém ainda nem havia sonhado em alcançar. E eu quero que em nome de Jesus, essa seja uma marca na vida de cada irmão e de cada irmã aqui nessa noite, de ser uma igreja que não está satisfeita em ficar nas quatro paredes, não está satisfeita em fazer sempre tudo igual ou tudo sempre o mesmo, mas está comprometida em levar a palavra de Deus adiante, em desafiar a sua cultura, em desafiar as suas próprias limitações, em sonhar alto, em sonhar em conquistar, chorar pelos perdidos, sonhar com o brilhante futuro que Deus tem para vocês. Esse é o desafio que nós temos, esse é o desafio que a igreja de Antioquia mostra para nós que eles mesmos fizeram. E essa igreja, ela impactou a cidade onde ela estava. Quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos essa marca. A igreja de Antioquia impactou a cidade. Como que ela impactou a cidade? Em Atos 11, 26, nós lemos que ali em Antioquia foi o primeiro lugar onde os crentes, os discípulos de Jesus, foram chamados de cristãos pela primeira vez. Você entende o que é isso? Até esse tempo não existia esse nome, cristãos, crentes, né? Cristãos. E esse apelido, digamos assim, foi dado a eles até de uma maneira meio pejorativa, né? Como uma espécie como que eu posso falar? De zoação, né? Por quê? Porque as pessoas eram transformadas pelo Espírito Santo e se pareciam com Jesus a tal ponto que as pessoas diziam assim: cara, aquele cara lá é tipo o Cristinho lá, né? O Jesus deles, o Cristinho, olha lá vai o pequeno Cristo, olha lá o Cristo, olha lá o Jesus. Eu me lembro que quando eu estava na faculdade, eu entrei na faculdade de fisioterapia, e naquela época eu passei por um grande avivamento pessoal, e foi a primeira vez que eu queimei por Jesus, e era intenso, e às vezes eu chegava na faculdade, depois de passar quase a madrugada toda orando na presença de Deus, cheio do Espírito Santo, e eu chegava na faculdade e eu orava pelas pessoas, às vezes Deus me dava um discernimento para eu liberar uma palavra sobre alguém que eu nunca tinha visto,
E aí o pessoal da minha sala ficava assim: ó, Jesus, chegou Jesus, né? Aí eu passava: Jesus, e tal. E eu não ligava, eu não estava nem aí. Eu queria era ganhar pessoas para Jesus, era dar meu testemunho. E aí, um desses rapazes que me chamava de Jesus, pejorativamente, para mim era um elogio, né? Lógico. Mas o nome dele era José Eduardo. E o José Eduardo passou 4 anos comigo ali, e várias vezes eu falava: Zé, Deus tem um plano na sua vida, você vai ser um ganhador de almas, você vai ser uma bomba nas mãos do Senhor Jesus, que Deus vai lançar no inferno e vai tirar muita gente de lá. Aí ele falava: eu vou ser o Rambo, e ele tirava sarro de tudo que eu fazia. Sabe onde está o Zé hoje? Pastor de uma igreja lá em Campo Grande, foi alcançado pelo Senhor Jesus, e a palavra do Senhor se cumpriu na vida dele. Quando nós vivemos o Evangelho, nós impactamos a nossa cidade, impactamos as pessoas que estão ao nosso redor, porque nos parecemos com Jesus. E foi isso que aconteceu ali em Antioquia. Mas a igreja de Antioquia não só impactou a cidade, mas ela mudou toda a história. Como que ela mudou a história? Ela enviou um missionário, e este missionário, enviado pela igreja de Antioquia, junto com o seu parceiro, fizeram uma grande obra, e metade do seu Novo Testamento foi escrito por esse missionário, chamado Saulo de Tarso. O apóstolo Paulo foi enviado como missionário por essa igreja, e as cartas de Paulo chegaram até hoje, até o Brasil, até o século 21, nas nossas mãos. Olha só como Deus é poderoso, e usou aquela igreja. Então, irmãos, quando uma igreja, um grupo de irmãos, uma comunidade, ela se dedica ao Senhor, ela entende que Jesus está trabalhando neste lugar, Jesus está salvando pessoas aqui, Jesus está empoderando pessoas aqui, o Espírito Santo está enchendo pessoas aqui, para que vocês sejam um impacto na cidade de Bauru, para que vocês marquem a história e as gerações dessa cidade. Quando nós entendemos isso e nos apropriamos dessa palavra, coisas poderosas acontecem. Eu quero falar de algumas marcas que nós vemos no texto de Atos 13, versículos 1 a 3, marcas que nós devemos buscar, imitando essa igreja do Novo Testamento, a igreja de Antioquia. Atos 13, 1 a 3, diz o seguinte: na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Nós vamos falar de 4 características, 4 sinais, 4 marcas dessa igreja que impacta a cidade, que marca a história. Em primeiro lugar, o que nós vemos nesse texto é uma igreja com diversidade ministerial. Você pode dizer essa frase comigo? Diversidade ministerial. O que eu quero dizer com isso? Quando nós lemos, o texto começa dizendo que ali havia profetas e mestres. Profetas e mestres. Nós sabemos também que havia evangelistas ali, porque Paulo estava ali no meio, e havia também missionários e pastores e discipuladores, porque Barnabé também estava ali entre eles. Então não era uma igreja centrada em uma única atividade, em um único dom, mas era uma igreja formada por pessoas que faziam diferentes obras, diferentes ministérios ali naquele lugar. Uma igreja relevante não é uma igreja de espectadores, mas uma igreja de agentes. É uma igreja de pessoas diferentes, cada uma servindo com o seu dom que recebeu de Deus. Não é uma igreja só de líderes de célula, mas é uma igreja também de gente que ajuda ali nos bastidores, é uma igreja de gente que trabalha no ministério infantil, é uma igreja cheia de ministros de louvor, é uma igreja onde as pessoas carregam cadeiras, é uma igreja onde as pessoas visitam os doentes, onde há lugar para
todo mundo. A igreja relevante não sufoca dons, não sufoca ministérios. Quando nós entendemos a pluralidade do próprio Deus, a pluralidade, a riqueza de quem Deus é, nós não podemos esperar menos da igreja. Não podemos esperar que a igreja seja uma igreja fechada, sem criatividade, sem muitos dons. Isso não condiz com o caráter do Deus que a formou. Deus opera com a sua multiforme graça. Por isso, a Igreja Batista Vida deve ser uma igreja em atividade plural. Amém? Eu me lembro de um movimento que nós fizemos alguns anos atrás, movimento evangelístico dentro dos pequenos grupos, onde nós convidaríamos pessoas para estudarmos o Evangelho de João, né? Cada pessoa pegou vários exemplares assim pequenininhos evangelísticos do Evangelho de João, e a gente saiu distribuindo, fizemos os nossos cartões de oração, quais são as pessoas que nós desejamos alcançar, e todo mundo foi atrás de um, de dois, de três, e depois de um mês, que nós já estávamos em campanha, nós reunimos os líderes dos pequenos grupos, de algumas pessoas, para darem os seus testemunhos, se eles tinham conseguido ou não, né? Como é que tinha sido. E eu estava lá com 3 pessoas, né? Com um cartão de 3 pessoas que eu havia levado a Cristo naquele mês, só fazendo a abordagem do Evangelho de João. E aí um trouxe 1, outro trouxe 3, outro trouxe 4, e aí tinha uma senhora conosco, e eu me lembro até hoje, ela falou assim, eu estou até com vergonha, assim, porque, assim, todos vocês são jovens, né, e tem tantos talentos, eu sou uma senhora de 63 anos, e ela estava toda envergonhada, e aí ela foi falar, então, eu fiz assim, né, aquilo que a igreja propôs, e para a glória de Jesus, eu consegui alcançar 10 famílias, não eram nem 10 pessoas, eram 10 famílias. Aí todo mundo parou, em um mês uma pessoa alcançou 10 famílias, a gente está falando de 50, 60 pessoas. E a gente falou assim, mas irmã, peraí, aí todo mundo parou, né? Ninguém mais queria dar testemunho. O que a senhora fez? Ela falou assim, então pastor, assim, eu não sei falar, né? Eu não sei pregar, e eu orei, pedi a Deus, Senhor, o que eu devo fazer? E eu faço bolo, né? Eu faço bolo para vender, a única coisa que eu sei fazer na minha vida é fazer bolo, e no meu prédio tem 10 apartamentos, então eu falei assim, já sei o que eu vou fazer 10 bolos, ela fez 10 bolos, aí ela ia na porta do vizinho, olha, eu vim trazer um bolo de presente para vocês. Poxa senhora, nossa, mas por quê? Não, porque eu só quis trazer esse presente aqui para vocês. Aí vários deles já falavam assim, não, mas a senhora não vai só dar o bolo para a gente, a senhora tem que entrar para comer um pouco também do bolo. Aí já convidavam ela para entrar na casa, e ela começou a compartilhar, então levou o prédio inteiro, os 10 apartamentos do predinho dela, ela conduziu para Jesus. Não foi um apóstolo, não foi um profeta, não foi uma pessoa cheia de estudo, foi uma senhora que sabia fazer bolo, porque uma igreja que impacta a cidade é uma igreja de diversidade ministerial. O ministério dessa irmã era fazer bolo. Qual é o seu ministério? O que é que Deus te deu? Quais são os talentos? Quais são os interesses? Quais são os espaços onde Deus te inseriu? Deixa eu te dizer uma coisa, lá no lugar onde você trabalha, no lugar onde você mora, na sua família, aquele lugar é o seu campo missionário. Aquele lugar não é responsabilidade do pastor Danilo, porque Deus não deu aqueles espaços ao pastor Danilo, Ele deu a você. Ele deu a você, e só você pode alcançar essas pessoas com os dons e os talentos que Deus te deu. Não se importe com isso, apenas ore a Deus, vá com o coração cheio de amor, pavimente o seu caminho com intercessão profética, e fala, Senhor, eu já vejo com os olhos da fé essas pessoas entregando a vida ao Senhor Jesus, eu já vejo essas pessoas pela fé se batizando na igreja. Senhor, me usa naquilo que o Senhor quer fazer, vai profetizando, e você vai ver as grandes coisas que Deus fará através de você. Uma igreja como a igreja de Antioquia, ela não é uma igreja de espectadores, mas de agentes
gente que coloca a mão na massa, gente que não fica sentado, gente que não fica só vindo em culto, mas gente que está envolvido com a obra do Senhor, amém? Além disso, dessa diversidade ministerial, havia uma outra diversidade, essa é a segunda marca, é uma diversidade social. Diga, diversidade social. É uma igreja marcada por gente diferente, não só de ministérios diferentes, mas pessoas diferentes. Ali tinha Barnabé, que nós sabemos que era um judeu da tribo de Levi, que vinha de Chipre, e estava lá em Antioquia da Síria, em outro país. Ele estava lá, ele era um imigrante, e havia espaço para um judeu convertido naquela igreja. Havia também um homem chamado Simeão, chamado Níger. Essa expressão chamado Níger nada mais é do que conhecido como Simão o Negro. Níger era a palavra para negro. Então havia ali em Antioquia da Síria um africano, e havia espaço para Simão o Níger. Não só havia Simeão, mas tinha um outro africano, Lúcio o Cireneu. Cireneu era de Cirene, uma cidade que hoje é na atual Líbia, mas também no norte da África. Tinha Manaém, que o texto diz que foi criado com Herodes o tetrarca, alguém que foi criado no palácio do rei, alguém da alta classe, da alta sociedade. Havia também Saulo, um judeu convertido de Tarso, empresário fazedor de tendas. Havia também refugiados da perseguição em Jerusalém, havia intelectuais gregos, havia muita gente diferente. Uma igreja relevante, meus irmãos, tem todo tipo de pessoa. Não é uma igreja fechada, mas ela é aberta para todos e não só para alguns. É a igreja de rico, é a igreja do pobre, é a igreja de todas as raças, é a igreja para homens, para mulheres, para crianças, para idosos. É a igreja do empresário, mas é a igreja também para aquele que está desempregado. É a igreja de professores, de estudantes, de advogados, de médicos. É advogado para gente de Bauru, para gente de Marília, para gente de toda a região, do Brasil inteiro. É triste nós vemos um acirramento acontecendo em tantas partes do mundo, que fecha as pessoas dentro do seu círculo apenas de raça ou de nacionalidade, quando nós, a igreja e a noiva do Senhor Jesus, precisamos ser diferentes. Precisamos ser aquela igreja que realmente não discrimina e que abraça todos que entrarem por aquela porta. E aí, todos se sentirão recebidos pelo Pai, porque chegaram na casa do Pai e receberam o amor que flui dele. Então a igreja é para todo tipo de gente. É a igreja onde todo mundo se sente em casa. É a igreja onde ninguém é julgado pela roupa que veste, pelo tipo de cabelo que tem, pela cor da sua pele. Não é julgado se tem dinheiro ou se tem pouco dinheiro, pelo carro que veio dirigindo para a igreja ou se veio de ônibus. Não, isso tudo fica lá fora. Aqui nós somos uma igreja, uma grande família. Aqui nós somos família de Deus. E esse vai ser o testemunho para o mundo, que na igreja do Senhor Jesus as nossas diferenças caem. Todos nós somos nivelados pela graça, todos somos filhos amados, carentes da graça de Deus, todos fomos batizados no mesmo Espírito, todos temos lugar no mesmo céu, todos passamos pelas águas, todos somos iguais aos olhos do Senhor. E em nome de Jesus, que esta igreja seja uma igreja ativamente envolvida em acolher e abençoar e abraçar todo tipo de gente. E aí essa diversidade social, cultural, ministerial vai crescer e vai formar um grande mosaico, um grande quadro da diversidade de Deus na terra através do seu corpo. Amém? Vamos para a terceira marca. Eu falei de duas diversidades, a diversidade ministerial e a diversidade cultural ou social, mas não só de diversidades é feita uma igreja que impacta o mundo, mas também de unidades. E agora nós vamos falar de duas unidades. É uma igreja com unidade espiritual. Diga, unidade espiritual. O texto diz para nós que Antioquia era uma igreja de adoradores e jejuadores. Não era uma igreja que estava numa campanha de jejum ou numa campanha de oração.
Não era uma igreja que estava em um evento ou em um congresso de oração e jejum. Não era uma igreja que estava fazendo um curso sobre jejum e oração. Tampouco uma igreja que estava lendo um livro de jejum e oração. Mas era uma igreja de gente que estava orando e jejuando. O texto mostra para nós que não era uma atitude que eles estavam tendo apenas ali naquele momento, mas era característica daquela igreja orar e jejuar constantemente, buscar a vontade de Deus, manter-se num movimento profético do Espírito, porque sabemos que Deus está falando o tempo todo conosco, não só naqueles momentos em que a gente acha que Deus deve falar, mas o Espírito Santo está o tempo todo falando, o Espírito Santo está o tempo todo dirigindo, Ele está querendo fazer coisas novas o tempo todo, mas só aqueles que têm os ouvidos abertos e o coração derramado são aqueles que ouvirão a voz do Espírito. Por isso nós temos que nos manter neste lugar constante de busca, de escuta, de derramar o coração, e era assim que os crentes ali estavam vivendo. Eles estavam orando e jejuando, não havia nenhuma ação especial, era simplesmente o DNA deles, era o estilo de vida, e não apenas dos pastores, mas era o estilo de vida de todos. Havia unidade no Espírito, eles tinham o mesmo coração, a mesma expectativa, a mesma prática. Eles estavam interessados em ouvir a Deus, eles queriam mais. Nesses 4 anos, Deus derramou muito sobre vocês, irmãos. Vendo aqui o vídeo das retrospectivas, né? Eu estava falando com o pastor Danilo, que eu lembro das postagens de 4 anos atrás, dos irmãos aqui, puxando água com rodo, pintando, né? Quantas pessoas já passaram por esse batistério? Quantas pessoas se uniram a essa família? Quantas células? Quantos os homens, né, rapazes, não sei, passaram pelo face a face agora? Deus já fez demais. Deus já fez demais. É motivo da gente celebrar, é motivo da gente se alegrar, sim, mas não da gente ficar satisfeito, porque o que aconteceu aqui nesses 4 anos não se compara àquilo que Deus deseja fazer daqui para frente. Não se compara. Então não reduzam a marcha, porque vocês já conquistaram muito em 4 anos. Não parem achando que agora nós não precisamos orar ou jejuar tanto quanto nós fizemos no início. Agora a gente não precisa ofertar tanto, ou talvez a gente não precisa se envolver tanto, liderar com tanta avidez como no início. Afinal de contas, né, a igreja está cheia, está bonita, tem um ministério maravilhoso aqui, acho que as coisas estão bem. Não, muito pelo contrário, Deus deseja fazer infinitamente mais. Eu quero voltar aqui em Bauru daqui a pouco tempo e encontrar o dobro, o triplo de irmãos aqui, o triplo de pessoas passando pelo batistério, a igreja expandindo as suas frentes e plantando novas igrejas. Se você tem um Deus que faz o impossível, você não pode parar de sonhar. Eu vou repetir, isso você pode anotar, você pode postar. Se você tem um Deus que faz o impossível, você não pode parar de sonhar, não pode parar de buscar, não pode se parar no tempo, estacionar, tem que continuar buscando, orando, jejuando, porque quando isso acontece, Deus fala, e Deus falou aqui nesse texto, o Espírito Santo falou: separem Barnabé e Paulo para a obra que eu tenho chamado. E eu fico pensando, porque esse é um dos textos para mim mais curiosos da Bíblia, porque diz simplesmente que o Espírito Santo falou, e todo mundo ouviu a mesma coisa. Eu não sei se Deus levantou alguém, o Espírito Santo falou através daquela pessoa, eu não sei se o Espírito Santo falou ao mesmo tempo no coração de todo mundo, e todo mundo foi brilhando as lâmpadazinhas, sabe, de ideia do desenho animado, assim, plim, 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 plim. Você ouviu também? Você sentiu também? Eu não sei como é que foi. Eu sei que essa unidade espiritual gerou uma segunda unidade, que é a 4ª marca do texto, a unidade missional. Diga, unidade missional. Então nós temos uma diversidade ministerial e uma diversidade social, que fizeram com que a igreja tivesse unidade espiritual e unidade missional. O que é unidade missional? Significa simplesmente, meus irmãos, que as pessoas daquela igreja,
elas entenderam que o que Deus havia feito ao salvá-las, a dar-lhes uma nova vida, era tão poderoso, era tão profundo e mudava tanto a história deles, que eles não tinham mais a ideia de fazer aquilo que vinha na cabeça deles. Eles não estavam ali orando: Senhor, a minha casa, o meu carro, o meu emprego, meu isso, meu aquilo que eu quero alcançar. Não que seja errado orar por essas coisas de maneira nenhuma, afinal de contas, Deus derrama sobre nós bênçãos abundantes para que nós possamos abençoar outros e sermos testemunhas da provisão dele. Mas essas pessoas, elas estavam ali com o coração unido na missão. Não havia dissidência, não havia racha, não havia aquela situação onde o pastor está sendo usado por Deus e dizendo: nós vamos por essa direção, e tem um dizendo assim: eu acho que não. Eles tinham unidade na missão, eles estavam submissos à liderança daquela igreja, e submissos debaixo da liderança do Espírito Santo. O que é que Deus não pode fazer com uma igreja que está submissa a Ele? Eu lhes pergunto, meus irmãos, qual é o milagre que Deus não pode fazer através de um grupo de irmãos que tem um só coração se movendo de amor pela cidade? Deus pode fazer muito mais. E aquilo que Deus havia pedido para esses irmãos não era fácil de entregar, porque Deus falou: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Imagina você ter na sua igreja Barnabé e Saulo. Imagina a alegria que as pessoas iam para o culto para ouvir a pregação, né? Rapaz, Paulo pregando era demais, Barnabé discipulando, pregando era demais. Barnabé era contado como um dos apóstolos. Barnabé e Saulo eram os ativos mais valiosos daquela igreja, era a liderança mais forte. E aí o Espírito Santo fala assim: então agora eles vão embora, amém? Eles não vão mais estar aqui com vocês. Eu sei que é gostoso, todo mundo aprende muito com eles, mas eu tenho uma obra diferente para eles, e eu quero que eles sejam encaminhados para a obra missionária. E a igreja entendeu, e a igreja ofertou a vida daqueles irmãos, impuseram as mãos sobre eles, oraram e os liberaram. Muitas vezes no processo de impactar a cidade, Deus vai te pedir coisas difíceis. Muitas vezes no processo de impactar as gerações de Bauru, Deus vai pedir a esta igreja e a esta liderança pedidos desafiadores, ordens desafiadoras, que podem até parecer: mas Deus, será que esse passo de fé não é grande demais? Será que não vai mexer demais com a estrutura da nossa igreja se a gente for nessa direção? Mas se essa igreja tiver unidade espiritual e unidade na missão, meus irmãos, os irmãos lutarão como se fossem um só homem, e avançarão sobre essa terra, carregando a mensagem do Evangelho e fazendo muito mais do que imaginaram. Obedecer a Jesus, ter essa unidade missional, é um pré-requisito para o avanço da igreja. E eu já quero encerrar com isso. Irmãos, Deus tem dado a vocês uma liderança comprometida com o Espírito Santo, comprometida com a presença de Deus, comprometida com o avivamento. Não são todos os lugares que tem uma liderança assim. E vocês chegaram até este ponto, 4 anos de existência, exibindo várias dessas qualidades, mas se os irmãos desejam continuar avançando, é necessário manter essa unidade missional, manter a unidade espiritual, manter a diversidade ministerial e todos servirem muito mais nas suas áreas respectivas de atuação com seus próprios dons. Mas irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Pense num rapaz que arrumou um emprego numa loja, e ele trabalhava bem, ele se dedicava, e em pouco tempo ele foi promovido. E aí foi promovido, e aí depois era uma loja assim grande, e ele foi promovido de novo, agora ele era caixa. Depois ele começou a trabalhar e foi promovido a gerente do depósito, e ele foi crescendo ali naquela empresa.
E a empresa logo percebeu que ele tinha talento, chamou esse rapaz para trabalhar e começou a lançar novos desafios. Olha, a gente vai pagar esse curso agora para você. E ele foi crescendo, fez o curso de administração pago pela empresa, depois ele virou gerente de loja, gerente regional, né? Começou a crescer na profissão, prosperar, e de repente, um dia, sai uma notícia dizendo assim: Lojas Americanas apresentam um rombo financeiro e as ações despencam, não é? E aquela grande gigante do mercado começa então a passar por dificuldades. Imagina o coração desse jovem que cresceu nessa empresa e agora está vendo quase que toda a vida dele a poucos centímetros de escorrer por água abaixo, todo o seu esforço, todos os anos investidos. Triste. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: o reino de Deus não é Lojas Americanas. Você pode investir a sua vida no reino de Deus, porque o reino de Deus nunca quebra. O reino de Deus não entra em recesso. O reino de Deus não tem recessão. O reino de Deus avança. Você pode investir todos os seus dias, os seus melhores dias, os seus anos, a sua família, o seu tempo, o seu esforço, os seus dons. Eu garanto a você, você está no maior empreendimento do mundo, porque ele não é humano, mas é divino. Então continuem, irmãos. Continuem. O meu conselho para vocês é: continuem, pressionem, avancem, porque vocês estão dando a vida naquilo que de fato importa. Com essas características, com esses sinais, a Igreja Vida em Bauru será também uma igreja que vai marcar a história, que vai impactar a cidade, que vai atravessar os séculos e vai chegar à eternidade como uma igreja que foi fiel. Amém? Eu quero pedir que você fique de pé no seu lugar. Nós já estamos encerrando. Nós teremos um culto logo após aqui, mas eu quero que você aí no seu lugar faça um compromisso com o Senhor. Essa igreja está fazendo aniversário, amém? O que a gente faz quando alguém faz aniversário? A gente dá presente. A gente faz festa, a gente está fazendo festa, mas a gente dá um presente para a igreja, dá um presente para o aniversariante. Eu quero que você no seu lugar feche os seus olhos, e se você deseja dar um presente para essa igreja nessa noite, levante a sua mão e diga: Senhor, eu quero entregar a minha vida como um presente para esta igreja. Eu quero ser um presente para essa igreja, para contribuir para a expansão do teu reino, para que pessoas te conheçam, para que o reino do Senhor seja estabelecido, para que o inferno recue. Eu quero ser um presente. Eu entrego os meus dons, eu entrego os meus talentos, eu entrego o meu coração. Eu me comprometo a caminhar em unidade missional com os meus irmãos. Eu me comprometo a voltar ao jejum, voltar ao lugar da comunhão, voltar à oração da madrugada. Eu desejo ser um presente para essa comunidade, Senhor, porque eu entendo que o que está acontecendo aqui é obra das tuas mãos. É obra das tuas mãos, o Senhor está agindo e eu não quero ficar de fora. Senhor, usa a minha vida, usa a minha vida, usa a minha vida nesse lugar, como um líder, como um discipulador, como um ganhador de almas. Usa a minha vida como profeta, usa a minha vida como um servo do Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, nós apresentamos essa igreja e essas mãos levantadas. Senhor, o Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece cada vida, o Senhor conhece cada história, e eu oro agora, Espírito Santo de Deus, começa a ministrar no coração destes que têm levantado as suas mãos. Comece a falar aos seus corações coisas grandes e ocultas que eles ainda não sabem, projetos, sonhos, vontades, ó Deus, de servir o Senhor, de alcançar pessoas, que comece a brotar no coração de cada um, Senhor, em nome de Jesus. O caminho que o Senhor deseja que eles trilhem dentro dessa casa, Senhor, em nome de Jesus nós oramos, entregamos ao Senhor, te agradecemos por essa palavra, te agradecemos pela oportunidade de fazermos parte de algo que não se corrompe, de algo que não acaba, de algo que não retrocede. Obrigado porque podemos investir a nossa vida no teu reino eterno. E
te pedimos, ó Deus, abençoa essa igreja, que haja prosperidade sobre essa casa, que haja fidelidade sobre essa casa, ó Deus, que toda dissidência caia por terra em nome de Jesus, que toda ação diabólica caia por terra em nome de Jesus, que haja unidade, coragem, Senhor, intrepidez no Espírito, ousadia para profetizar, Senhor, que haja nesse lugar lábios abertos, Senhor, que haja nesse lugar línguas proclamando os grandes feitos do Senhor, que haja nesse lugar um poderoso mover do Teu Espírito, tirando as pessoas da inércia, tirando as pessoas do lugar estacionado e as colocando em movimento pela cidade de Bauru, alcançando o perdido para a glória do Senhor. Aleluia!